Estamos em junho, fim do ano fiscal, e muitas dúvidas surgem nesse período sobre o Tax Return, que é a declaração de imposto de renda. Então resolvi fazer esse vídeo com um resumão de tudo que você precisa saber, mesmo que você decida fazer com um contador ou por conta própria. Eu acho importante entender como todo o processo funciona. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Alice Franco, sou contadora, moro na Austrália há pouco mais de 7 anos e já fiz vários vídeos a respeito do Tax Return com muitos detalhes, mas resolvi fazer esse vídeo aqui com um compiladão de todas as informações. Então vamos lá, primeiro começando a falar de prazos. Então, diferente do Brasil, que o ano fiscal vai de janeiro a dezembro, aqui na Austrália vai de julho a junho. Ou seja, agora, a partir do dia 1º de julho de 2025, você vai declarar os seus rendimentos que você teve do dia 1º de julho de 2024 a 30 de junho de 2025. O prazo dessa declaração vai até dia 30 de outubro, então dia 1º de julho até dia 30 de outubro, a não ser que você faça com um tax agent. Tax agent é um contador que é certificado para fazer a declaração do imposto de renda. Ele consegue aumentar o prazo para você até maio de 2026, até maio do próximo ano. Então, caso você queira uma extensão de prazo, né, você pode entrar em contato com um contador certificado, mas você tem que estar cadastrado no sistema deles até o dia 30 de outubro. Então, se você passou o dia 30 de outubro, você não entrou em contato com nenhum contador certificado e não registrou, não vai ter essa extensão de prazo. Tá, mas se eu perder o prazo, o que acontece? Bom, primeiro que você continua conseguindo declarar, então não é que o sistema fecha dia 30 de outubro e você não vai ter mais como entrar no sistema, você consegue continuar entrando lá e fazendo a declaração, mas pode ocorrer multa. Então a multa, ela sempre é uma possibilidade. Mas, de experiência própria, que eu já trabalhei com isso, é muito raro ter multa para quem atrasa 1 mês, 2 meses, ou até 1 ano, assim, é muito raro ter multa. Geralmente a multa ela é aplicada para quem tá ali vários anos sem fazer a declaração. Mas vai que você é um sorteado, atrasou 1 mês, 1 semana e recebeu uma multa, né? Não vou botar minha mão no fogo, mas estou falando de questões de estatística. O que você deve declarar nesse imposto de renda? Então, todos os seus rendimentos, né? Seu rendimento no TFN, né, que a gente comumente fala no tax, para quem recebe ali de maneira registrada. Seus rendimentos no ABN, que seria você sendo um empreendedor individual, né? Seus rendimentos como juros de poupança, gente, porque juros de poupança também é renda. E o que você ganhou no cash. Pois é, o que é cash também é renda. Então muita gente fala, o que você ganhou no cash não precisa declarar. Não é que não precisa, é porque geralmente muita gente ganha no cash, recebe no cash, gasta, sei lá, vai fazer compra de mercado, pagar aluguel, tudo no cash. Então, como esse dinheiro não transaciona no sistema financeiro, o banco não tem acesso, o governo não tem acesso e não sabe que você ganhou aquilo, então muita gente resolve só negar esse imposto. Mas entenda, se você não está declarando cash, quer dizer que você está sonegando o imposto, né? E quando eu falo de não passar pelo sistema financeiro, a partir do momento que você ganhou no cash e pegou e fez um depósito na sua conta, ele já entrou no sistema financeiro. Então o banco sabe que você recebeu aquilo, tanto você fazendo um depósito ou também recebendo uma transferência. Então, eu fiz um cleaner numa casa e eu recebi uma transferência. Aquilo tá dentro do banco, o banco sabe, o ATO, que é o Australian Taxation Office, sabe também. Então, tudo que é renda precisa ser declarado. E transferência, eu já recebi muito essa pergunta. Vamos supor, 2 tipos de transferência, doméstica e internacional. Então, doméstica, vamos supor que você paga o aluguel da sua casa, seus flatmates te repassam a porcentagem deles ali do aluguel. Aqui, isso não é renda, então não precisa declarar. Ou, por exemplo, você transferiu um dinheiro do Brasil para a Austrália, da sua conta de lá para cá. Isso também não é renda, não precisa declarar. Pode ser que haja um questionamento depois, então, dependendo do volume, né, do tamanho dessas transações, pode ser que o banco informe ao ATO, Australian Taxation Office, que está tendo uma transação que você não está declarando. Então, já aconteceu com um cliente meu, ele recebeu uma carta do banco dizendo, olha, a gente viu essas transações, o que é isso que você não declarou? E aí ele explicou, não, isso aí é uma transferência da minha poupança do Brasil para a minha poupança da Austrália. Então, a transferência da sua conta para sua própria conta não é renda, né? Então, nesse caso, ele só respondeu ao banco explicando.
o que seria aquilo e deu tudo certo. Mas em relação a esses outros rendimentos, como que eu faço? Tem que calcular o valor, já vai estar lá no sistema. Bom, então se for no TFN já vai estar lá no sistema, por quê? Quando a empresa faz um pagamento para você, ali na sua folha de pagamento, ela te passa o valor, né, do seu salário e o valor do imposto que você vê retido ali na sua payslip é o valor que ela paga pro governo, pro ETO. Então, uma parte vai para você, outra parte vai pro ETO. Então, eles têm essa relação do total que você ganhou no ano. Mas, assim, isso não acontece de um dia pro outro. Então, não é porque virou do dia 30 de junho pro dia 1º de julho que já vai estar todas as informações atualizadas, porque a empresa precisa ali processar os dados, né, e enviar certinho pro governo. Então, você tem que ver se o que tá lá no site está atualizado. E a própria plataforma, né, o MyGov, ele fala isso, se tá tax ready or not tax ready. Vai aparecer um vermelho e um verde, vai estar bem na sua cara ali se tá pronto ou não para declarar. Se tá not tax ready, quer dizer, a empresa ainda não mandou os números finais. Então, se não está pronto, você espera até ali o final de julho, porque senão você vai ter que declarar um valor e depois vai atualizar e você vai ter que fazer uma retificação do tax, vai demorar muito mais sair. Os juros do banco, se você tiver dentro do aplicativo do banco atualizado o seu TFN, o Tax File Number, lá eles vão jogar as informações direto para o sistema, então você não vai se preocupar em fazer essa atualização. Por isso que eu recomendo, se você estiver vendo esse vídeo agora e no seu banco ainda não tem o seu TFN, atualize agora, porque daí essas informações vão passar automaticamente. Se não, quando fecha o ano fiscal, o banco gera um relatório ali, dependendo do banco, enfim, tem no aplicativo que você vai ver quanto que rendeu de juros e você adiciona essa informação lá. E lembrando, gente, que o TFN, Tax File Number, é o número que você vai utilizar, que é o seu número que você tem de contato com o governo sobre as suas obrigações fiscais. Então, mesmo que você trabalhe no ABN, né, tem muita essa confusão. O TFN é a base de tudo, tipo, para você ter um ABN você precisa do TFN, então tudo é linkado ao TFN. Em relação aos rendimentos de ABN, dependendo da indústria, vai ter já lançado no sistema. Por quê? Só algumas indústrias, por exemplo, delivery, construção, têm a obrigação de lançar lá no sistema. Porque que acontece, né? Só dando um contexto assim. A empresa, quando ela te paga seu salário de ABN, aquilo é uma despesa para a empresa. E quando ela informa para o governo que ela teve despesa com funcionário, o governo vai perguntar ali, tá, beleza, a despesa com funcionário, qual funcionário, qual o nome dele, qual o ABN e quanto você pagou. E aí quando a empresa informa isso entra ali na sua declaração. Mas como eu falei, não são todas as empresas que têm essa obrigação. Então pode ser que você trabalhou para uma empresa e você não encontrou nada lá na sua página, mas mesmo assim você tem que declarar. E se não tem nada ali na página, então o que você tem que fazer? O somatório de tudo que você recebeu. Então o ABN você recebe grosso, sem o desconto do tax, né? Diferente do TFN. Então você soma ali tudo que entrou na sua conta naquele prazo que eu falei de julho a junho. Então seja você entrar no seu aplicativo do banco e somar o valor, se você entra pelo seu banco no site, você consegue baixar um Excel também, que daí é mais fácil filtrar e ver o total que você recebeu, ou se você utiliza algum aplicativo para emitir invoices, aí você faz o seu próprio somatório e você entra lá e declara essa parte como business, porque a BN é business, né? Então tem uma parte ali da declaração que business income, que você vai entrar, colocar qual foi a sua atividade profissional exercida e o total que você recebeu. E quando você recebe no cash, e no cash, o que eu falo, tanto dinheiro vivo ou transferências, por exemplo, que nem eu falei, você fez um cleaner, recebeu a transferência na sua conta, isso é considerado uma renda como business. Aí, mas eu não tenho ABN. Beleza, tem como nessa seção que eu falei de business income, você preencher o tanto que você ganhou como business sem colocar o número do ABN. Então, você mesmo não tendo o número do ABN, você consegue entrar lá e colocar esse rendimento que deve ser declarado. E aí, tudo isso tem que ser declarado de uma vez. Não existe você declarar o TFN, querer receber um reembolso do tax para depois declarar o ABN em um outro momento. É uma coisa só, é toda a renda que você fez naquele ano
que vai somar tudo junto. E quanto que a gente paga de imposto, né? Essa parte é que mais pesa aí no bolso. Eu vou deixar aqui pra vocês na tela, essa é a tabela atualizada do imposto de renda desse ano, de ano fiscal que a gente fala 2024/2025, e isso é o que você vai estar pagando de imposto. Todo ano essa tabela muda, então se você estiver assistindo esse vídeo aí no futuro, dá uma entrada ali no Google e ver qual é a tabela atual. Só uma observação, essa tabela que eu tô mostrando aqui pra vocês é a de Resident for Tax Purposes. Então, o conceito de residente da imigração é diferente do conceito de residente do Australian Taxation Office. Então, para a tributação, um residente é aquele que tem pelo menos 6 meses de visto na Austrália. Ou seja, mesmo que você esteja no visto de estudante, você se enquadra dentro dessa categoria e acaba pagando imposto de renda da mesma taxa que um cidadão australiano paga, por exemplo. E existe também um tax calculator, então existe uma calculadora do próprio sistema do ATO, que você consegue simular, né, quanto que você pagaria de imposto. Às vezes está terminando ali o ano fiscal e você quer saber quanto que daria, né, dentro dessa tabela. Então tem essa calculadora virtual que você consegue ver. Então, em relação à isenção, você vai ver aqui que até uns 18 mil, na verdade é um pouco mais de 18 mil, porque tem um tal de tax offset, mas não vale a pena eu explicar aqui, entrar em detalhes, mas vamos colocar que ali mais ou menos até uns 20 mil dólares você é isento do tax. Então, se você ganhou 20 mil dólares, seja na BN ou no TFN, você não paga imposto nenhum. Ou seja, vamos supor que você ganhou no TFN e houve um imposto retido na sua folha de pagamento. Como no final do ano fiscal viu que você não atingiu o limite, não passou do limite da isenção, tudo que você recolheu você recebe de volta. Mas se você passou desse valor, então vai recolhendo proporcional, aí o que eu mostrei na tabela, dependendo da sua renda, vai recolher porcentagens diferentes. Então, se você recebeu até 20 mil dólares, é super simples a declaração, porque você só vai adicionar sua renda e pronto, você não precisa adicionar nenhuma dedução. E quando eu falo desse valor de 20 mil, por exemplo, de novo, é somado tudo. Então, se você ganhou 20 mil no ABN e 10 mil TFN, já é 30 mil, já passou da isenção, tá? Então, para quem passou desses 20 mil, ou seja, quem tem taxa a pagar, entra essa possibilidade de incluir despesas que entram como deduções. Essas deduções, ela diminui a renda total. Então, vamos supor, você ganhou 25 mil dólares, mas você teve 1.000 dólares de gastos relacionados ao trabalho. Então, você vai pagar tax em cima dos 24 mil dólares. Não é porque, por exemplo, eu tive 1.000 dólares de despesa que eu vou ter 1.000 dólares de desconto no táxi. Então não funciona assim. Dependendo da categoria que você tiver, da porcentagem que você tiver recolhendo de imposto, é essa porcentagem que vai ser aplicada, né, ali nas despesas que você tiver. Então ela, na verdade, vai reduzir sua renda. Então vamos falar dessas despesas. Quais são essas despesas que a gente pode incluir? Por isso que eu falo que esse é um vídeo bom para, mesmo que você estiver fazendo com contador, você ter noção, porque aí, ali durante o ano você vai vendo que tipos de compras que você faz, que você vai poder deduzir no seu imposto de renda. Então você já vai anotando, já vai salvando os recibos, para depois no final do ano fiscal você informar tudo para o seu contador. Então essas deduções são de gastos relacionados ao trabalho. Como tem trabalhos de profissões diversas, esse tipo de gasto vai variar, né? Existem alguns gastos que meio que valem para várias profissões. Então, por exemplo, conta de celular. Quase todas as profissões usam celular, umas mais, outras menos. Então, para quem trabalha ligando para cliente com vendas ou em escritório, utiliza mais o celular do que quem trabalha, por exemplo, numa cozinha. Então, por isso que a gente vai aplicar uma porcentagem do quanto daquela conta de celular que você paga. Quantos por cento é dedicado ao seu trabalho? Então você vai fazer o somatório de tudo que você gastou no ano de conta de celular e aplicar a porcentagem que se aplica ali ao seu trabalho. Outro gasto muito comum é em relação à roupa, vestimenta. Então, dentro da vestimenta tem algumas categorias. Primeira categoria, PPE, que é Personal Protective Equipment. Principalmente isso aí entra em quem trabalha em obra. Então tem aquelas blusas laranjas, amarelas, esqueci o nome, como é que chama? High Vision. Tem botas, tem capacetes, então
roupas de proteção pessoal. Esse tipo de roupa você pode incluir tudo que você teve de gasto. Outra categoria de roupa é roupa específica da profissão. Então, por exemplo, o chefe de cozinha tem aquela roupinha de chefe. Então, aquilo é uma roupa específica para chefe de cozinha. Aquilo pode entrar. Ou então, por exemplo, uniforme obrigatório. Então, se você teve um uniforme ali, tem a logo da empresa, tudo mais que você precisou utilizar, você pode incluir isso também no seu tax return. Outra coisa que daí pouca gente sabe é a questão de laundry, lavanderia. Então, mesmo que você lavou suas roupas em casa, né, a cada load, ali a cada vez que você lavou, $1 você pode descontar o seu imposto de renda porque você gastou, enfim, sabão, água, essas coisas. Então, vamos supor que você lave roupa uma vez por semana, o ano tem 52 semanas, então você gastou ali $52 no ano, e isso você pode incluir também no seu tax return. Outra categoria de gasto é transporte, mas muito cuidado com essa categoria, não é simplesmente somar tudo que você gastou de transporte da sua casa até o trabalho. Existem algumas regras específicas. Primeira regra, se o transporte foi entre um job e outro. Então, você saiu de um cliente para ir em outro cliente, por exemplo. Ou então, se o seu job cada dia é em um lugar diferente. Quem trabalha em obra tem muito isso. Tipo, cada vez, cada dia, cada semana você está trabalhando em um lugar diferente. Então, esses deslocamentos, eles entram também. Ou se você tem esse gasto visitando clientes. Então, o gasto com transporte é delimitado nisso, tá? Muito cuidado, porque geralmente o gasto com transporte é muito alto, é um dos gastos mais altos que a gente tem relacionado ao trabalho. Então, do transporte você pode colocar, como eu acabei de falar, transporte público e também gastos com gasolina de carro. Então, você soma ali, por exemplo, a quantidade de quilômetros que você percorreu. Existe um cálculo específico para a cada quilômetro você tem os cents per quilômetro, né? Então você pesquisa na hora de declarar qual que tá o valor atual dos cents per quilômetro. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo na descrição um link com o local, a source, né, a fonte mesmo onde você pode obter essas informações mais atualizadas, que é a fonte do governo, em que você pode confiar e calcular ali a sua quilometragem. E uma observação em relação a essas deduções: se você trabalha pelo ABN, você tem a possibilidade de ter maiores deduções, porque é um business, né? Então eles entendem que para você girar um business, você tem mais gastos. Ou seja, por exemplo, se você comprou um carro, você consegue colocar uma porcentagem bem maior dentro do ABN do que no TFN, por exemplo. Esse eu não vou entrar em detalhes, eu só tô falando que existe essa diferença. Então, a tabela, como vocês podem ver, de imposto de renda é a mesma para se trabalhar no ABN e no TFN. No TFN vai juntando, vai retendo imposto ao longo do ano, e no ABN você depois, quando termina o ano, que você paga seus impostos. Mas no ABN acaba que você consegue deduzir mais despesas, então tem essa vantagem. Nessa hora, assim, dependendo do quanto você tem que pagar de imposto, você tá na dúvida exatamente, eu tenho carro e tudo, quanto que eu coloco, nessa hora talvez seja interessante entrar um contador que vai te falar tudo isso. Até porque existe um equilíbrio de despesas. Então, assim, se você ganha um salário maior, proporcionalmente você vai ter mais despesas do que alguém ganhou um salário menor. Então, acontece, às vezes o próprio site, na verdade, do MyGov, que é onde você declara, já vou chegar lá, vai falar, vai dar um alerta e falar: olha, eu acho que você tá declarando mais gastos que o normal, porque geralmente as pessoas da sua profissão têm um gasto médio de tanto. Então, assim, o próprio site do HO vai te informar isso, mas o contador ainda tem mais experiência para te informar se os seus gastos estão proporcionais ou não. Então eu não vou chegar aqui e falar: do carro você pode colocar tantos mil no seu táxi, porque vai depender de como você utiliza o carro para o seu trabalho, de qual foi sua renda. Então tem vários fatores que dependem. Eu só tô falando no geral quais deduções que podem ser possíveis ou não. Outro gasto também muito comum que se aplica a várias profissões é para quem trabalha de casa. Então, nesse caso, existe um cálculo, também vou deixar o link aqui para você ver o valor mais atualizado, que é dependendo da quantidade de horas que você trabalha em casa, você multiplica por esse valor, que entra na conta eletricidade, internet e tudo mais, para calcular o desconto que você vai ter ali. E eu falei dessas deduções mais gerais, mas tem deduções específicas da profissão. Então, vamos supor, você é chefe de cozinha, você comprou um conjunto de facas, você pode colocar aquilo. Você é um fotógrafo
e comprou uma câmera profissional, aquilo entra também. Ou você é cleaner, comprou materiais de limpeza, produtos de limpeza, aquilo entra. Trabalha na obra, comprou ferramentas, aquilo entra. Então, tem alguns gastos que vai de cada profissão. Agora, em relação a recibos, você tem que ter recibo para os gastos, então é super importante que você tenha recibo para todos esses gastos, exceto esses que eu citei, que é um cálculo. Então, trabalho de casa, quilometragem ou lavanderia, que é um valor específico que o HO estabelece, mas para compras mesmo, você tem que ter nota fiscal. Então, a partir de agora, gente, assistindo esse vídeo, passa a salvar todas as notas fiscais, tira uma foto, manda pro seu e-mail, ou então tem um próprio aplicativo do HO que você já consegue armazenando lá todos os seus recibos, cria um método que melhor te atenda, mas salva esses recibos. Agora, se você estiver vendo o vídeo, ixi, tive uns gastos e não salvei o recibo, e agora eu posso declarar ou não? Então vai depender do valor também. Se for ali até $300, é tranquilo incluir sim o recibo, porque até esse valor não costuma solicitar esse tipo de recibo, tá? Então, cuidado com isso, né? Certifique se você tem um recibo ou não. E outra pergunta, né, bem comum, fala, mas eu preciso já enviar os recibos na hora da declaração? Não, necessariamente não é algo que você precisa anexar na sua declaração, mas se seu imposto de renda cair na malha fina, que é a auditoria que a gente chama, pode ser que o governo te peça esse tipo de comprovação. Outro tipo de gasto que vale mencionar, que é em relação à educação. Então, o curso que você estudou, você pode deduzir só se ele estiver diretamente ligado à sua profissão. Então, tipo, você trabalha num restaurante com chefe de cozinha e estuda commercial cookery, que é ali culinária. Então, isso você pode deduzir. Ou você trabalha num child care e estuda child care. Ou no meu caso, em que eu fazia mestrado em contabilidade e trabalhava como contadora. Então, nesse caso, pode deduzir. E esses cursos como Leadership, Project Management, esses cursos são muito genéricos, são muito gerais, e o governo não costuma aceitar. Então, cuidado se você for colocar esses cursos. Mas, um amigo meu colocou e deu certo. Aí é por sua conta e risco. Mas eu tô falando que eu já vi vários casos em que foi rejeitado. Então, é melhor não colocar. Nesses casos de educação, a gente sabe, né, gente, quem é meros mortais migrantes aqui, que é muito caro cursos. Então, se ele entra no imposto de renda, ele entra um valor altíssimo. Então, nesses casos de, tipo, a maioria entra na auditoria e o governo pede comprovação. Nesse caso, a comprovação vai ser a invoice ali do seu curso, a comprovação de que aquele dinheiro do seu bank statement saiu realmente da sua conta para pagar a escola. E tem um terceiro documento que muitas vezes eles pedem, que é uma carta da sua empresa dizendo que realmente o que você aprendeu no curso influenciou ali no desempenho das suas atividades. Então, se você vai declarar estudos, já esteja preparado para demorar um pouquinho mais para sair seu táxi e ter essa enxurrada de perguntas e de solicitação de documentos do governo. Com todas essas informações em mãos, então toda a sua renda e todas as despesas que você teve durante o ano, é a hora de finalmente declarar imposto de renda. Então, como você faz essa declaração? A primeira opção é contratar um contador. Então você paga ali uma taxa, envia essa documentação para eles ou a informação, e eles vão fazer a declaração ali para você, confirmar algumas informações, etc. E te falar ali se você vai ter um reembolso ou um valor a pagar. Então, o reembolso acontece principalmente ali com quem trabalhou no TFN, que teve um valor retido durante o ano, e aquele valor retido é uma estimativa, né, gente? Então, não costuma ser exatamente o valor que você vai ter que pagar ao governo, então aquilo é uma estimativa. Fechou o ano fiscal, quando soma tudo isso, vai ver que se de fato o que você reteve é o que você deve de imposto, mas geralmente tem uma diferença ali que você acaba recebendo um reembolso, ainda mais quando você coloca despesas, né, as deduções, vai aumentar ali esse valor do reembolso. Então, pode haver um reembolso ou pode haver um valor a pagar. O valor a pagar geralmente para quem trabalha na ABN, que não pagou nada durante o ano, vai se concentrar em pagar só ali naquele momento. Ou se você, por exemplo, trabalhou TFN e ABN, os dois somados, então vamos supor que você receberia um reembolso no TFN, mas você adicionou a renda do ABN e aquele reembolso que você iria receber acaba pagando
essa conta do ABN. Então, o governo não vai disponibilizar nenhum reembolso se você tem um táxi a pagar. Então, eles fazem um somatório de tudo e vê qual é a diferença que ficou ali, um valor a pagar ou um valor a receber. Então, em relação ao contador, é isso, você entrega os documentos, ele só vai confirmar as informações e te dá o resultado do táxi. Se você resolver fazer por conta própria, você vai ter que criar uma conta MyGov. A conta MyGov é a conta que conecta você como cidadão ao governo australiano, e dentro do MyGov você conecta ao sistema de saúde, ao ATO, a várias coisas. Então você tem que, além de criar uma conta MyGov, linkar essa conta com o Australian Taxation Office. Esse link, primeiramente, ele pode ser um pouco complicadinho, porque eles vão ter que provar que você é você. Então, eles vão perguntar algumas informações, além das datas de nascimento, TFN, etc. Vão perguntar algumas informações, por exemplo, qual é o número do seu superannuation, ou qual é o número da sua conta. E quando perguntam o número da conta, eles estão perguntando da poupança, porque lembra que eu falei que os juros do banco é o que entra ali como rendimento. Então, o que você declarou, o que você ganhou ali na poupança, é o que vai estar linkado ao ATO. Então, só uma observação, que muita gente coloca o número da conta corrente, mas não, coloca o número da poupança. Então, você vai preencher algumas informações. Em 90% dos casos, pela minha experiência, aquelas informações não vai ser suficiente. Por quê, gente? Porque às vezes é o primeiro contato que você está tendo com o ATO, então o ATO não obteve ainda muitas informações sobre você. Ou seja, você vai tentar preencher as informações e falar, olha, você não tem informações suficientes para provar que você é você. Então, você vai ter que ligar no número. 90% dos casos acabam tendo que ligar. Mas isso é uma coisa que você faz uma vez na vida. E eu fiz um vídeo só sobre isso, tá? Então, se você quiser mais detalhes sobre isso, vou deixar o vídeo aqui na descrição. Mas, basicamente, você vai ter que ligar lá no ATO e conversar dizendo que você quer um linking code, que é um código que você vai usar para logar, fazer esse link, que você só faz uma vez na vida. Você faz esse link, vai responder algumas perguntas, tem em mão seus documentos, aquele papel que você recebe quando você aplica para o TFN, tem em mãos aquilo também, que você vai utilizar para receber esse linking code, que daí você vai colocar lá e pronto, linkou o ATO. E de novo, mesmo que você faça com um contador, eu recomendo você ter sua conta MyGov, porque nessa conta você vai monitorar tudo que tem acontecido. Então, por exemplo, você vai ver se a empresa está cumprindo com o papel dela e está declarando os seus impostos lá. Você vai ver, por exemplo, a sua conta superannuation. De tempos em tempos eles atualizam o valor lá. Então é uma forma de você monitorar se seus direitos estão sendo cumpridos ali através do MyGov. Tá? Então eu recomendo, na verdade, que todo mundo faça essa conta MyGov. Mas se você decidir declarar por conta própria, vai ser nesse site que você vai fazer a declaração. Então, você entra lá no site no prazo que eu falei, de 1º de julho a 30 de outubro, e vai preenchendo as informações, ver se tudo tá tax ready, tá tudo pronto. A parte do ABN você vai adicionar em business income, na parte de non-primary income, né, que o primary seria aquele relacionado a pecuária, agricultura, enfim, não vou me aprofundar nisso, gente, mas entra no non-primary, daí você coloca o total da sua renda e vai ter as categorias de despesa, lá vai ter as categorias de dedução também, e vai dar lá no final a conta final, né, se você vai ter um valor para pagar ou um valor para receber. Se você ganhou só no TFN e você ganhou até o limite da isenção, gente, eu recomendo fortemente você fazer a declaração sozinho, porque é simples, é o que vai estar lá no sistema e você vai enviar. Se começar a entrar dedução ou você ter que declarar BN, você tá na dúvida de como colocar essas informações, é melhor contratar um contador. Então, como eu falei, tudo que você ganhou no TFN, no ABN, no cash, nos juros do banco, tudo deve ser declarado. Existe uma dúvida grande se tipo, mas eu ganhei menos que a isenção, então não preciso declarar. Não, gente. Todo mundo que tem um Tax File Number, o Tax File Number, ele representa o seu direito de trabalho na Austrália. Todo mundo que possui o TFN tem que declarar imposto de renda. Então, se você ganhou menos que a isenção, você tem que declarar. Se você não ganhou nada, essa é uma dúvida muito comum. Você tem que declarar dizendo que você não ganhou nada. Então, você vai fazer
uma declaração de não declaração, então non necessary tax return. Vamos supor, isso é muito comum para quem chega na Austrália ali final de junho e só começou a trabalhar em julho. Então você viveu ali 1 ou 2 semanas dentro de um período fiscal que virou e você não trabalhou. Mas, como você já tinha o TFN, vai estar lá lançado no sistema a sua obrigação de declarar imposto de renda e você tem que declarar esse imposto de renda. Além dessa tabela de imposto de renda, existe um outro imposto que é chamado Medicare Levy. Então, o que é o Medicare Levy? Ele é uma porcentagem de 2% que é pago para contribuir ali com o sistema público de saúde da Austrália. Então, gente, nessa hora que a gente entende que o sistema público de saúde ele não é tão gratuito assim, acaba sendo gratuito para quem ganha menos que a isenção, mas existe esse valor de 2% a ser pago. Quem deve pagar o Medicare Levy? Quem tem direito ao Medicare. Então, por exemplo, visto de estudante, visto de sponsor, não tem direito ao Medicare. Ou seja, se você não tem direito ao cartão do Medicare, inclusive eu tô com ele aqui, ó, que é esse cartãozinho, tá? Quando eu falo Medicare, é o sistema público de saúde mesmo da Austrália, tá? Não é o plano de saúde privado. Se você não tem esse cartãozinho, você não tem que pagar esse imposto, tá certo? Então, isso vale para estudante, sponsor, graduate visa, working holiday visa, não entra isso aqui, tá? Porém, aí tem um trick. O governo, ele não sabe se você tem ou não Medicare. Ele não... São departamentos diferentes, gente. Uma coisa é departamento de imposto de renda, outra coisa é departamento de imigração, outra coisa é departamento de saúde. Então, eles não são tão bem conectados assim. Espero que um dia eles se conectem melhor. Mas se você não tem direito ao Medicare, não tem que pagar o imposto, você tem que avisar isso ao ETO. Se você não avisar, eles vão te cobrar. E o que eu mais vejo, eu até fiz um vídeo sobre isso, o erro mais comum é as pessoas estarem ali pagando um monte de dinheiro de Medicare sem precisar pagar. Se você for fazer o seu táxi com o seu contador, você tem que informar para ele que você não tem o direito ao Medicare. E se você for fazer sozinho, então você informa ali na página do MyGov. Então, dentro da página do MyGov, né, eu não posso entrar aqui, abrir a página e explicar exatamente qual é a tab que você vai clicar, mas existe uma parte lá que fala de Health Insurance que você vai entrar e você vai colocar que você é isento. Aí tem as categorias, então tem a categoria lá, se eu não me engano, a categoria 3 que fala eu sou isenta dos benefícios do Medicare, por isso que eu não preciso pagar o Medicare Levy. Você vai selecionar essa categoria. Aí vai perguntar quantos dias você é isento e você vai botar 365 dias, então o ano inteiro que você foi isento. Além de botar que você é isento, você tem que fazer o Medicare Entitlement Statement. Então, vou deixar o link aqui também, que é um site que você vai entrar, você vai preencher algumas informações, dependendo do caso, você vai ter que anexar o seu passaporte, o seu visto, e você vai enviar essa solicitação que depois de um tempo você vai receber uma carta ou uma mensagem eletrônica dizendo, confirmando que você não é entitled, né, você não tem aquele direito ao benefício do Medicare e por isso você não tem que pagar o imposto do Medicare. Então, além de informar isso na hora da declaração, você tem esse outro site, que é um site vinculado ao Departamento de Saúde, em que eles vão avaliar e dizer que você não tem esse benefício. Então, tem que fazer esse formulário extra além do Tax Return. Lembrando que você só precisa fazer isso se você passar da isenção, porque se você tá isento, você não tem que pagar nem imposto de renda, nem Medicare, você não tem que pagar nada, tá? Então, nem se dê o trabalho de fazer essas coisas, porque não vai fazer diferença nenhuma. Outro ponto importante é que se você tiver o Working Holiday Visa, não essa tabela, mas sim essa aqui que eu vou jogar na tela pra vocês. Então, gente, Working Holiday, né, eu sempre costumo dizer, é um visto que você... muito bom, você não tem que pagar a escola e tudo mais, pode trabalhar full time. Então, o governo, ele te dá com uma mão e te tira com outra. Então, pra você ter todos esses benefícios, você paga um imposto muito mais caro. Então, é esse valor aqui, você não tem isenção, infelizmente.
Se você tem Working Holiday, você entra nessa condição. Então, no resumo, é isso que você precisa saber sobre o Tax Return. Eu não entrei em detalhes sobre muitos pontos, mas tenho vídeos aqui mais detalhados. Mas mesmo assim, se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, pode deixar aqui nos comentários ou até sugestão de vídeos novos, se vocês queiram que eu aprofunde mais em alguns temas, podem colocar aqui, que é sempre muito bem-vindo. Obrigada por ter assistido o vídeo. E se esse vídeo te ajudou e tudo mais, deixa o like, gente, porque isso ajuda muito. Se inscreve no meu canal, porque eu lanço vídeo novo todos os meses. Eu lanço vídeo falando de Tax Return, falando de relação à Austrália, se tá bom ou não pra imigrar. Falo um pouquinho da minha vida pessoal. Falo também, enfim, de prova de inglês, de vários assuntos. Então, se inscreva no meu canal que tem vídeo novo todo mês. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo.